Pelo amor de Deus. Parar com esse negócio aqui. Galera, eu fiquei com inveja do Josi, porque o Josi chegou dançando aqui e tal. E eu tô gostando dessa pegada de ser youtuber, não sei o que. Tá massa, tô curtindo, né? Vou entrar de um jeito diferente pra ver se a aula fica mais legal, se a galera gosta mais de física, né? Eu tenho que ir até lá. Aliás, de química, desculpa. É muita aula na cabeça, eu tô muito doido, então faz desde 7 horas da manhã. Desde 7 horas da manhã que eu estou aqui gravando aula, editando vídeo, enfim. Vamos lá, para mais uma aula. Dessa vez a gente chega com Química. Química 2, Química do segundo ano, a melhor química que existe, porque é a química com contas, né? Química que vocês detestam, porque tem muita conta, tem muita fórmula, enfim. Vamos nessa para acabar com esse tabu. Então, simples cursos hoje é quebrando tabu. Vamos ver que a química do segundo ano ela é tranquila também, beleza? Ela é muito lógica. Bom, pessoal, a aula de hoje vai ser sobre propriedades coligativas. É uma parte importante aí da química e tem uma grande probabilidade de cair no Enem porque tem exemplos práticos, né? Tudo que cai tipo assim, que tem a ver com o nosso cotidiano, tem grandes chances de cair no Enem. Por exemplo, a física do segundo ano, uma física que cai bastante, que pode cair bastante no Enem, porque tem vários exemplos práticos, vários exemplos do dia a dia. Aqui também. Então, quem nunca ouviu falar de, vou colocar sal no gelo para gelar melhor a cerveja, ou então de colocar um aditivo na água do carro, na água do radiador, enfim, tem alguns exemplos práticos que podem ser explicados aqui pelas propriedades coligativas. De boa? Mas o que são essas propriedades coligativas? São as alterações ou os efeitos que a adição de um soluto causa nas propriedades ou nas características, em algumas características de um solvente. Beleza? Mas, para estudar esses efeitos, a gente precisa saber como o solvente puro ele se comporta. Ok? A gente vai começar analisando primeiro três propriedades. Uma é evaporação, outra ebulição e por último o congelamento de um líquido. Ok? Começando pela evaporação. Gente, a evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso na forma de vapor e esse é um processo que ocorre de forma lenta e em qualquer temperatura, porque é um processo espontâneo. O líquido ele espontaneamente vira vapor. Por quê? Como que as moléculas elas conseguem passar para a forma de vapor? Seguinte, na hora que a gente tem a água está a 20 graus Celsius. Gente, nem todas as moléculas da água nesse líquido, nessa porção de líquido, elas têm a mesma energia. Então, algumas moléculas elas vão ter um pouco mais de energia do que as outras e pode acontecer dessas moléculas roubarem um pouquinho mais de energia das moléculas que ficam e para poder passar para a forma de vapor. Então, elas meio que roubam calor da água que ficou para poder ter energia suficiente para poder se libertar daquela prisão que é o líquido. De boa? Tá. Dentro da evaporação, eu preciso que vocês entendam o conceito de pressão máxima de vapor. O que é isso? A pressão máxima de vapor é a pressão que o vapor de um determinado líquido, de uma determinada substância, exerce quando ela está em equilíbrio com o próprio líquido. Então, essa parte aí do equilíbrio ela é muito importante. Não adianta nada, eu abri um vidrinho com éter, um vidrinho com acetona aqui. Começou a sair vapor, essa pressão é a pressão máxima? Não, porque não entrou em equilíbrio. Se ainda tem coisa evaporando e a quantidade de acetona ou de éter no vidrinho ela está diminuindo, então não está em equilíbrio ainda, beleza? O que caracteriza o equilíbrio? É quando para de evaporar? Não, também não é assim. O equilíbrio não significa que
parou de evaporar, e sim que a quantidade de líquido que está virando vapor é exatamente igual à quantidade de vapor que está virando líquido. Beleza? Isso é o que caracteriza equilíbrio. Lá na frente a gente estuda cinética química e tal. Equilíbrio químico é o quê? Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Ou seja, na mesma proporção, na mesma velocidade com que os reagentes se transformam em produtos, a gente vai ter os produtos se transformando em reagentes. Ok? Continuando. Uma observação a respeito da pressão máxima de vapor é que quando a gente tem uma substância mais volátil, ela vai ter uma maior pressão máxima de vapor. Se a gente for fazer um gráfico da pressão máxima de vapor em função da temperatura, a gente percebe que esse gráfico é uma curva crescente. Ou seja, se a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a pressão máxima de vapor. E faz todo sentido, né? Porque se eu aumento a temperatura, eu estou fornecendo mais energia para aquela substância que está no estado líquido, e aí mais moléculas desse líquido vão ter energia suficiente para poder virar vapor. Então, se eu aumento a quantidade de vapor, eu aumento a pressão. É só lembrar do PV igual a nRT. De boa? Então vamos sempre fazer esse link com a física ou com a outra parte da química para tentar sempre juntar as informações e ver como a ciência é bastante coerente, né? Segunda parte, a segunda característica que a gente vai estudar é a ebulição dos líquidos. Para isso eu vou precisar dessa definição daqui. Gente, o que acontece? De novo, lembrando da física, na hora que eu vou aquecer um líquido, na verdade, na hora que eu vou aquecer um fluido, eu faço esse aquecimento, ou costumo fazer esse aquecimento, por meio da convecção. Então, eu tenho aqui um recipiente com água, eu começo a esquentar ele aqui embaixo. Por que aqui embaixo? Porque essa parte daqui do líquido ela vai ficar quente, logo ela vai expandir, ela vai diminuir a densidade, vai ficar menos densa, ela tende a subir. O líquido que está aqui por cima, ele está um pouco mais frio do que esse daqui, tende a descer. Isso forma as correntes de convecção. Beleza? Tá. Então, é de se esperar que se alguma molécula ela tem a capacidade, ela está com energia suficiente para virar vapor, essas moléculas elas deviam estar aqui embaixo, não é? Faz todo sentido isso. Por quê? Porque a gente está esquentando aqui embaixo. Então essas moléculas daqui, elas começam a aquecer primeiro. Logo, elas começam a virar vapor primeiro aqui. Beleza? Lógico, essas daqui que estão na superfície livre do líquido, aqui elas estão evaporando. Agora, ebulir seria aqui. Ebulição ela é a formação de bolhas. Beleza? Então, aqui é que começam a surgir as primeiras bolhas. A gente não tem a formação de bolhas aqui em cima. As bolhas se formam aqui embaixo, porque a gente está aquecendo aqui por baixo. Beleza? Tá. É como se você estivesse lá aquecendo, tal, as moléculas ficando cada vez mais agitadas, e de repente, bum! É tipo, saiu, o monstro saiu da jaula, brrr, tipo esses bodybuilders e tal. Por quê? De repente você expande. Essas moléculas elas estão com tanta energia que elas conseguem romper as ligações de hidrogênio que tem no estado líquido. E aí elas se separam tanto que elas viram vapor aqui embaixo. Agora, de novo, lembrando aí da física, teorema de Stern, que fala sobre a pressão. Gente, esse vapor daqui, ele está sobre essa coluna de água. Então, eu estou colocando aqui líquido, mas a gente está trabalhando em cima de soluções. O nosso solvente universal é a água, por isso que eu coloquei coluna de água, que poderia ser uma coluna de líquido qualquer. E a pressão nessa bolha daqui de vapor, ela vai ser a pressão externa mais a pressão dessa coluna de água daqui. Então, lembrando aí da física, a pressão total, ela vai ser a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Vou ver aqui, ATM. Sempre, gente, a gente quando vai aquecer uma coluna de
de água, a gente vai aquecer um recipiente com água, a gente não pega um recipiente gigantesco. Tá, o que eu quero dizer com isso? Pessoal, essa coluna de água daqui, ela tem um tamanho pequeno e aí vai exercer uma pressão hidrostática muito pequena em comparação com a pressão atmosférica. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso aproximar, eu posso esquecer essa pressão hidrostática e dizer que a pressão ela vai ser aproximadamente a pressão atmosférica. Essa pressão total, que é igual, gente, é igual a essa pressão do vapor. Então, o que é a temperatura de ebulição? Quando é que começa a formar bolhas aqui embaixo? Quando a pressão máxima de vapor se iguala à pressão externa, pressão atmosférica. Beleza? Aí dá para entender várias coisas. Por que a panela de pressão ela é melhor para cozinhar os alimentos? Porque você faz uma pressão externa maior, logo você precisa chegar numa pressão de vapor maior, você consegue chegar numa pressão de vapor maior, e aí quando a gente aumenta a pressão de vapor, a gente aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura da água, aumenta a velocidade de cozimento dos alimentos. Beleza? Continuando. Por último, congelamento da água pura. Olha só, aqui eu estou falando especificamente da água porque a evaporação do líquido, ebulição dos líquidos, ela é comum, essas propriedades, essas características, elas são comuns a qualquer líquido. Quando a gente fala de congelamento, de novo, na aula de física, tem lá, o congelamento da água ele é bem diferente. Por quê? Porque esse diagrama de fase, na água, essa reta daqui, essa daqui é praticamente uma reta, que é a curva entre a água no estado sólido e a água no estado líquido, ela é decrescente. Essa reta ela é decrescente. Para a maioria das substâncias, isso daqui vai ser crescente. Por quê? Quando a gente aumenta a pressão, a gente favorece a diminuição do volume. E para as outras substâncias, o sólido ele é mais compacto, ele tem um volume menor do que o líquido. Como na água acontece o inverso, aumento da pressão, vai ocorrer uma diminuição na temperatura de fusão e solidificação. Então, por isso que a gente tem essa reta decrescente. Quando eu aumento a pressão, quando eu vou para cima, no sentido de aumentar a pressão, a temperatura de fusão ou solidificação ela diminui, está vindo para cá. De boa? E é interessante a gente falar desse diagrama de fases, porque mais para frente a gente vai estudar esse efeito da adição do soluto e eu vou mostrar como que vai ficar esse diagrama devido à adição do soluto. Beleza? Tá. Quando eu adicionar o soluto, então o que vai acontecer? A gente vai ter uma maior dificuldade para evaporar, ebulir e congelar. Gente, se vocês pensarem direitinho, o efeito ele vai ser o mesmo, vai ser de dificultar, tá? Por que eu estou frisando isso que o efeito é o mesmo? Porque, olhem as consequências. Abaixamento da pressão máxima de vapor. Gente, a pressão máxima de vapor, ela acontece quando o líquido ele vira vapor, e aí eu preciso que tenha muito vapor. Eu preciso que muitas moléculas consigam se livrar das interações que elas estão sofrendo com as outras moléculas do líquido para poder se soltar, se libertar e virar o vapor. Beleza? Gente, se tem um soluto, é porque esse soluto está interagindo com a água. Não é verdade? Lembra? Semelhante dissolve semelhante. Então, quando a gente coloca um soluto, a água, para virar vapor, ela além de se livrar das interações com a própria água, ela vai ter que se livrar das interações com esse próprio soluto. Então esse soluto está dificultando que a água se transforme em vapor. Logo, a gente vai ter um abaixamento da pressão máxima. Por quê? Porque na hora que eu coloco o soluto, esse soluto passa a interagir com a água também, e isso faz com que menos água vire vapor.
Então, vai ter um abaixamento na pressão máxima de vapor. Esse efeito é chamado de efeito tonométrico ou tonoscópico. Ok? Segunda consequência, aumento na temperatura de ebulição. Por isso que eu frisei, vocês devem entender que os três efeitos eles são muito parecidos. Basta você pensar que ele está dificultando. Aí muita gente pensa que, mas não vai ser parecido, porque um é abaixamento, o outro é aumento. Gente, mas olha se não faz sentido. Se eu abaixei a pressão máxima de vapor e a temperatura de ebulição ocorre quando a pressão máxima de vapor se iguala à pressão externa, a pressão externa ela não vai mudar. Na hora que você adiciona o soluto, a pressão externa é a mesma. Se abaixou a pressão máxima de vapor, significa que eu vou precisar aumentar a temperatura. Por quê? Porque eu preciso chegar numa pressão máxima maior. Se eu abaixei a pressão a pressão máxima de vapor, eu preciso fornecer mais energia para essas moléculas se livrarem da interação com a água e com o próprio soluto e igualar a pressão desse vapor à pressão externa. De boa? Então, é um efeito aqui semelhante. Tudo bem que um é abaixamento e o outro é um aumento, mas ambos estão sendo atrapalhados pela adição do soluto. E por último, abaixamento da temperatura de solidificação, ou seja, o abaixamento do ponto de congelamento. Esse efeito é chamado de efeito criométrico ou crioscópico. Tinha esquecido aqui, no aumento da temperatura de ebulição é chamado de efeito ebuliométrico ou efeito ebulioscópico. Ok? E aí, como quantificar esses efeitos? Porque até agora a gente só fez falar qualitativamente, só fez dar uma ideia do que acontece. Como é que eu calculo o tanto que vai abaixar realmente, o tanto que vai aumentar a temperatura de ebulição e o tanto que vai abaixar a temperatura de congelamento? Bom, aí é pela lei de Raoult. Nota, gente, eu estou resumindo aqui a lei de Raoult como sendo a mesma lei para os três efeitos. E vai ser válido. Olha só, com a adição do soluto, os efeitos tonoscópico, ebuliométrico e criométrico, eles são proporcionais à molaridade das partículas dissolvidas. Gente, eu estou fazendo um resumão aqui, já para pegar todas as partes de uma vez só. Porque tem alguns autores que costumam dividir esses efeitos em adição de um soluto não iônico e adição de um soluto iônico. Eu já estou colocando direto a fórmula com esse I daqui, que é para fazer uma correçãozinha quando o soluto ele for iônico, e estou dizendo que esse é o efeito geral. Olha só, o que é o efeito geral? Porque tudo que está do lado de cá vai ser sempre uma constante vezes a molaridade vezes esse I. Todos são proporcionais à molaridade dessas partículas dissolvidas. Para quem não lembrar o que é molaridade, é o número de mols do soluto, N1, dividido pela massa do solvente em quilogramas especificamente, tá? Isso é a molaridade ou concentração molar. Gente, o efeito tonoscópico ele é diferente de ebulição e de ponto de congelamento, temperatura de ebulição e ponto de congelamento, só por um motivo. A gente não vai medir o abaixamento só da pressão de vapor, e sim o abaixamento relativo. Lembrando da matemática, a gente tem um aumento ou uma diminuição relativa e um aumento ou uma diminuição absoluta. Isso pode aparecer na química também, tá? Se eu perguntar, qual é o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor? É isso daqui, Já é esse ΔP sobre P0. O que é isso? É a pressão final menos a inicial dividido pela pressão inicial. É um abaixamento relativo, porque você está comparando a pressão inicial, ok? Agora, se eu quiser somente um abaixamento absoluto, aí eu não divido por P0.
eu vou passar esse P0 para lá multiplicando, eu vou simplesmente pegar a pressão final menos a pressão inicial. De boa? Cuidado só com o seguinte, a rigor, para essa fórmula daqui estar correta, a gente tem que pensar aqui em módulo. Por quê? Perceberam que eu falei pressão final menos inicial? O delta, na física, na química, ele é usado para isso, para uma grandeza final menos a inicial. Só que afinal, como é um abaixamento na pressão máxima de vapor, afinal é menor do que a inicial. Logo, esse ΔP daria negativo, tá? Então, pensando em módulo, a gente pega o tanto que abaixou só em módulo mesmo, isso vai ser a constante KT, que é a constante tonoscópica molar, vezes a molalidade, vezes o I. Aí, o aumento na temperatura de ebulição vai ser o KE, que é a constante ebulioscópica molar, vezes a molalidade, vezes o I. E, por último, o abaixamento, de novo, isso daqui em módulo, porque se eu pensar delta é final vezes inicial. Se eu estou abaixando a temperatura de solidificação, a final ela vai ser menor do que a inicial. Então isso daqui daria um valor negativo. Isso vai ser igual a o Kc, que é a constante crioscópica molar, vezes o W vezes o I. Eu coloquei aqui que o W é a molaridade e eu não coloquei o I, né? Primeiro, porque não sobrou espaço. Segundo, porque vocês não precisam dele. No próximo quadro, eu vou mostrar uma forma, mostrar alguns exemplos para vocês verem que não vale a pena decorar esse I. Basta vocês saberem a estequiometria do problema. Beleza? Se liga, sai daí não. Bom, continuando nosso segundo quadro. Aqui, eu coloquei aquele I que eu não tinha colocado lá, qual que era o significado dele nesse canto aqui do quadro. Olha só, gente, o I ele é o fator de Van 't Hoff e ele vai fazer tipo uma correçãozinha naquelas formas que a gente viu quando esse soluto ele for iônico ou ele for molecular, mas ele sofra uma ionização. Olha só, gente, a gente para calcular o I, a gente usa a forma 1 mais alfa vezes Q menos 1. O que é cada uma dessas coisas? O alfa é o grau de dissociação ou de ionização do nosso soluto. E o Q é a quantidade de partículas em que o soluto se desmembra. Então, esses solutos que eles são iônicos ou que eles sofrem a ionização, eles vão se desmembrar em partículas menores. Então, por exemplo, se eu pegar uma solução de H2SO4, o H2SO4, na hora que ele entra em contato com a água, ele vai virar 2H+, mais 1SO4, 2-. Ou seja, olha só, se esse cara não sofresse esse processo de separação, ele ia ser um soluto só, atrapalhando o solvente puro. Como ele está virando 3 partículas, para cada 1 mol de H2SO4 a gente tem 3 mols de partículas que podem atrapalhar a água, a gente tem que fazer uma correção nesse efeito. Então não é a mesma coisa de você colocar um soluto que não sofre esse tipo de desmembramento, ok? Então, como é que ficaria o cálculo para o I nesse caso aqui? Uma solução de H2SO4, só que somente 70% ionizado. Então, o H2SO4 é um composto molecular, formado aí por ligações covalentes, mas com todo ácido, né, ele em contato com a água, ele vai sofrer o processo que é a ionização. É diferente da dissociação. Isso aí vocês vão ver com o professor Ulisses, beleza? Olha só, o I ele é 1 mais o alfa, 70%, então a gente escreve 0,7. Aqui eu deixei em destaque para vocês perceberem. Esse Q, que é a quantidade de partículas que em que o nosso soluto está se desmembrando, vai ser exatamente essas quantidades daqui, 2 mais 1, porque a gente tem 2H+, mais 1 SO4, 2-.
Então, o I calculado, depois que a gente resolve isso daqui, vai dar 2,4. Agora, olha só, gente, essa fórmula daqui, muito aluno costuma reclamar, nossa, mas começou pelo negócio do I e tal, que é do QI, na verdade, né, que é o K, o W e o I, as fórmulas do QI. E o I, ele é mais chatinho, essa fórmula é difícil de decorar, chato de decorar, difícil não, chato de decorar. Gente, eu sugiro que vocês façam assim, ó, por estequiometria. Olha como você não precisa decorar essa fórmula. E aí, por que você não precisa decorar essa fórmula? Porque você precisa saber estequiometria, não só por conta de propriedades coligativas, mas por conta da estequiometria mesmo, de cálculos estequiométricos. Você imagina que, primeiro, vou escrever aqui, reescrever essa reação. O que a gente vai fazer? O passo a passo da reação, levando em consideração o tanto que está reagindo, ou seja, o tanto de reagente que está virando produto, e usar a proporção da equação balanceada, da reação balanceada. Olha só, gente, digamos que inicialmente eu coloquei aqui I, R e vou colocar aqui o F de final. O que vai sobrar? Ó, inicialmente eu vou dizer que eu tenho 1 mol de H2SO4, nada de H+, e nada de SO4-. Como a solução tem um alfa de 70%, isso significa que 70% do meu reagente vai se transformar em produto. Logo, vão ser consumidos aqui 0,7 de H2SO4. E aí segue a proporção, olha só, 1 para 2 para 1. Se eu vou consumir 0,7, se vai reagir 0,7 de H2SO4, como está 1 para 1, vai formar 0,7 de SO4 2-. Como está 1 para 2, eu vou ter o dobro, ou seja, 1,4 de H+. Beleza? No final, o que a gente vai ter? Se eu tinha 1 de H2SO4, foram consumidos 0,7, sobraram 0,3. Se eu tinha nada de H+, e foi produzido 1,4, no final eu tenho 1,4. Mesma coisa do SO4 2-. Eu não tinha nada, produzi 0,7 e fiquei com 0,7. O que vai ser o nosso I? A soma disso daqui, ó. Por que da soma? Gente, lembra que a adição do soluto ela provoca uma maior dificuldade naqueles 3 primeiros processos lá que a gente viu, na evaporação, ebulição e na ponto de congelamento. Então, e que essa dificuldade ela depende da concentração molar, que tem a ver com o número de mols. Então, isso daqui é a soma das partículas que estão presentes naquele solvente. Ó, o fato desse alfa ser 70%, isso indica que parte dele ainda existe, que está aqui, ó, é os 30%. E o resto, que são os 70%, você vai desmembrar em 2H+, e SO4 2-. Ok? Então, ó, evita essa fórmula. Isso daqui vocês têm que saber, porque é cálculo estequiométrico. Isso daqui é mais lógico, é mais raciocínio. É melhor do que você decorar, ó. E rapidinho você faz. De boa? Se já decorou, beleza, sem problemas. Continua usando a fórmula aí direto. Mas se não decorou e prefere não decorar, tem essa opção. Joia? Tá. Por último, vamos falar sobre osmose. Antes de falar o que é a osmose, vamos de alguns conceitos importantes. Primeiro, difusão. O que é difusão? Movimento espontâneo entre substâncias diferentes que formam uma solução. Eu dei uma resumida aí na definição, mas a ideia é, sabe quando você pega, por exemplo, um copo com água e você pinga uma gotinha de, sei lá, tinta vermelha. Você só pinga e espera. Você vai ver que essa tinta ela vai começar a se misturar com a água, podendo dar origem a uma solução. Ou seja, é um movimento que ele é espontâneo, ele é natural entre duas substâncias que têm uma certa afinidade,
fazendo com que elas se espalhem, meio que entre elas, sabe? Então, quando você esperar muito tempo, você vai ver que a tinta, a gota, aquela gotícula de tinta, ela não vai existir mais concentrada na região que você pingou. Ela está toda espalhada pelo líquido inteiro, beleza? Isso que aconteceu com ela foi a difusão, ok? Também é bom a gente saber o que é uma membrana semipermeável. Uma membrana que ela é semipermeável, ela permite a passagem do solvente. Então, imagine que a gente tem essa situação aqui, Eu tenho um recipiente que contém um líquido, só que esse recipiente ele é dividido ao meio por uma membrana semipermeável, aqui, Membrana semipermeável. O que vai acontecer, gente? Nessa situação daqui, dá pra vocês perceberem que tem uns pontinhos, por quê? Na verdade, eu não estou colocando aqui um líquido, somente o líquido nesse recipiente. Do lado direito, eu estou colocando uma solução desse líquido. Do lado esquerdo, eu estou colocando o líquido puro. O que vai acontecer? Como essa membrana ela é semipermeável, ela deixa passar somente o solvente, ela não vai deixar passar essas partículas daqui do soluto. Esse solvente daqui, ele vai naturalmente passar da solução que está menos concentrada para a que está mais concentrada. Por quê? É como se fosse para atingir o equilíbrio. A natureza ela é muito sábia, né? Então, nessas horas, a gente vai ter que esse líquido daqui, ele vai olhar para cá, poxa, aqui está faltando solvente, aqui está muito concentrado. Eu vou passar um pouquinho para cá para não deixar essa solução tão concentrada, tão carregada desse soluto. Então, esse movimento ele é um movimento natural, beleza? E aí, eu coloquei que isso chega até essa situação. Por exemplo, ele sobe e veio até aqui. Por que não continua? Vocês concordam que aqui ainda está menos concentrado do que esse cara? Porque aqui é o solvente puro. Aqui ainda tem soluto. Então, teoricamente, deveria passar ainda mais soluto daqui para cá. Por que não passa? Porque agora a gente tem uma diferença dessa coluna daqui, Essa coluna de solução, ela está a mais do que essa coluna daqui de água. Como assim ela está a mais? De novo, pensando na física, se isso daqui fossem vasos comunicantes, eles estariam em equilíbrio se eles estivessem na mesma altura, que seria esse caso daqui. Como eles estão em alturas diferentes, essa coluna daqui, ela faz uma força nessa parte daqui do líquido que não deixa esse solvente empurrar, esse solvente entrar nessa membrana. Por isso que tem uma hora que para, não vai ficar entrando toda hora não. Enquanto essa pressão ela não estabilizar, enquanto esse líquido aqui ainda conseguir empurrar, o lado de cá sobe. Depois que essa diferença aqui, depois que essa altura de solução, ela compensar o tanto que esse líquido está empurrando para tentar passar para a solução mais concentrada, aí nesse caso a gente atingiu o equilíbrio. Quando chegou a compensar, a gente atingiu o equilíbrio. De boa? Tá. O que é a pressão osmótica então? Gente, a pressão osmótica é a pressão que devemos fazer para evitar a osmose. Como assim? Se eu começasse com essa situação, não viria parar nessa? Então, se eu colocar aqui um êmbolo de peso desprezível, digamos, e eu fizer uma força aqui nesse êmbolo, para evitar que isso daqui aconteça, se eu pegar essa força e dividir pela área do êmbolo, essa é a pressão osmótica.
Ou seja, é a pressão que eu tenho que fazer para evitar que a osmose ocorra. Beleza? E a osmose, gente, ela é regida aí por duas leis. A gente tem as duas leis da osmometria. Primeira lei, para uma temperatura constante, a gente vai ter que a pressão osmótica ela vai depender da concentração molar. Ó, lembra que a osmometria a gente está estudando separado daquelas outras. Todas as outras dependiam da molaridade, ou seja, da concentração molar. Essa daqui não. Essa daqui vai depender da molaridade ou concentração molar, que é o número de mols por volume. Beleza? Quantidade de matéria dividido por volume. Então, essa concentração molar vai ser diretamente proporcional à pressão osmótica. Segunda lei. Segunda lei, ela fala meio que do contrário. Para uma concentração molar constante, você vai ter que a pressão osmótica vai ser diretamente proporcional à temperatura. Só que é a temperatura absoluta. O que é a temperatura absoluta da solução? A temperatura na escala Kelvin. E aí, gente, os cientistas chegaram à conclusão que a pressão osmótica ela se comporta exatamente como a pressão de um gás. Se você pegar o PV igual a nRT, pega esse volume, passa para cá dividindo, o número de mols dividido pelo volume é a molaridade. E aí a gente vai ter que a pressão osmótica, a gente costuma chamar de π, é igual a molaridade vezes o R vezes a temperatura em Kelvin, tá? A temperatura na escala absoluta, vezes aquele I, que é o diabo do fator de Van 't Hoff, né? Aquele demônio ali que daquela fórmula chata. Beleza? Tá. E por último, classificação. Gente, se eu tenho duas soluções, A e B, que elas têm pressões osmóticas diferentes, eu vou chamar de PA e PB, se o P, a pressão osmótica de A, for maior do que a pressão osmótica de B, a gente vai dizer que A ela é hipertônica com relação a B, ou que B é hipotônica com relação a A. Se os dois tiverem a mesma pressão osmótica, a gente diz que os dois formam uma solução isotônica. Aliás, que os dois são duas soluções isotônicas, beleza? Ou de mesma tonicidade. Já se o π de A for menor do que o πB, a gente vai dizer que A é hipotônica com relação a B. Tranquilo? Bom, com isso a gente encerra essa parte de propriedades coligativas. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem, fala aí, posta no Instagram, manda para os amigos, compartilha no WhatsApp. Tenta ajudar aí todo mundo, beleza?